Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de falar aqui a respeito dessa questão do genoma, tá? E da questão da adaptação ao meio. O meio interfere sim nas espécies. Haja vista que você só tem canguru na Austrália, você só tem o lobo de cor branca na neve. Existe um peixe nas profundezas abissais que ele perde a coloração porque não está mais sob a influência da luz. Ele deixa de perder a coloração. Enfim, o meio influencia nas espécies, sim, tá? E a resiliência na física, você tem dois tipos de deformação plástica e elástica. Resiliência é a característica da deformação elástica, ou seja, ela volta ao estado original, essa capacidade. E aqui tem uma resiliência na biologia, que nós temos a capacidade de nos adaptarmos e vencermos as influências do meio como forma de sobrevivência. Eu quero mostrar aqui a respeito um programa que eu tenho sobre o DNA de um dinossauro, tá? Esse dinossauro aqui, tá? Nesse programa você tem a formação em escada do DNA, que é o ácido desoxinucleico, tá? Que é oriundo do RNA, o ácido ribonucleico. Tá? Aqui uma tabela de resiliência para a categoria deste tipo de dinossauro. Dino quer dizer força. O nome dele ele é ceratossauro. Nós sabe que é muito importante estudar os prefixos gregos e latinos e os sufixos gregos e latinos. Cerato é chifre. Então ele tem 2 chifres aqui, tá certo? Então, a gente consegue, mexendo agora, a ciência já consegue, mexendo no DNA, tá? Mudar a capacidade de ataque dele em 83%. A capacidade de ataque é importante, porque se o meio tiver alguma condição adversa, tem como no DNA fortalecer a capacidade de ataque não só do DNA de um dinossauro, porque nós já estamos chegando em trazer novamente a formação de um dinossauro a partir do seu DNA, tá certo? A ciência já está caminhando para isso e aumentando, se a gente consegue fazer isso nas espécies, a capacidade de ataque, ou seja, em 83% mexendo no DNA dele, com determinadas substâncias de resiliência, tá? Bom, a capacidade de defesa dele, desse ceratossauro, ela pode ser também aumentada em 27%, tá? Então, notem que no DNA você pode fazer isso. A longevidade dele pode ser aumentada em 70%. Ou seja, a oxidação provocada pelo oxigênio, tá? A resiliência dele, como eu falei, a capacidade de recuperação em 31% para o ceratossauro e a viabilidade dele 93%, tá? Uma avaliação de 80% e 96%. Então isso vem a mostrar que o nosso DNA ele está sujeito realmente ao meio. Ele pode, se o meio pode interferir no DNA, nós também podemos interferir. Como eu falei, existem peixes nas regiões abissais que perdem a coloração. Canguru você só vê na Austrália, porque existe um continente, ele sofreu uma mutação. Então as mutações são realidade.
Então, com determinados elementos químicos mexendo no DNA, você aumenta a capacidade de resiliência, tá certo? Eu acho que esse tipo de pesquisa é uma pesquisa até que vai à frente até de vacinas, porque se você consegue aumentar a resiliência do ser humano, a capacidade de recuperação do ser humano, de ataque, de defesa, de longevidade, de viabilidade, você consegue então imunizá-lo contra as interferências do meio. As mutações são reais, as espécies são diferentes, não tem como negar isso. Tanto é que está aparecendo agora uma determinada mutação do vírus Covid-19. Ele vai sofrendo mutações, ele vai se adaptando. O vírus é um ser vivo, então ele vai sofrendo mutações e vai se adaptando. Então esse software, esse programa aqui mostra muito bem a capacidade que nós temos de, assim como o meio pode interferir no DNA, nós também da área de ciência, principalmente a ciência de biomedicina, e as ciências físicas, porque a biomedicina entra a físico-química, ela pode, assim como o meio interfere no DNA, no exemplo de um ceratossauro, ela pode interferir no DNA do ser humano, tornando o ser humano mais forte em relação às intempéries que a Terra está sofrendo. Esse aquecimento da Terra é em função que o Sol ele cresce 5 centímetros anualmente. Ele é uma fissão nuclear, a tendência do Sol vai se aumentar e diminuir. O eixo da Terra ele é inclinado. Quando você tem uma incidência maior num ponto, o que acontece? Uma vaporização, uma pressão baixa aumenta a temperatura. Quando o eixo da Terra está numa outra posição, a incidência do Sol é maior no outro ponto. Então, o que acontece? Vaporização, baixa pressão, aumenta a temperatura. E ao contrário, quando a incidência do Sol é menor, há uma decantação do vapor da estratosfera, causando uma alta pressão, e isso faz com que a temperatura caia. Na termodinâmica, se você subir a montanha, você tem o quê? Uma rarefação do ar e uma queda de temperatura. Então, existe uma curva chamada curva psicrométrica. Com isso aqui vem a mostrar que as mutações de Charles Darwin não estão erradas. Não estão erradas. Elas ocorrem. E é graças a essas mutações que nós conseguimos sobreviver às mudanças do planeta, às intempéries causadas pelo meio na nossa pessoa. Assim como nós, graças a essa capacidade que o organismo tem automática de se adaptar às mudanças do meio, porque o meio interfere no ser humano e nas espécies, nós podemos catalisar isso a nível da físico-química. Muito obrigado, foi muito claro nesse vídeo científico, mostrando que as mutações são uma realidade e que nós podemos combater as questões das mudanças do planeta não só pela própria espontaneidade do organismo em se adaptar pela seleção natural, mas catalisando em cima do DNA, em cima dessas pesquisas. Eu tenho algumas pesquisas a esse respeito, gostaria que um centro de pesquisas me ajudasse, que isso tudo é química, é a parte físico-química. São determinados elementos químicos que vão fazer essa resiliência. A resiliência é a capacidade de você, vamos dizer assim, restaurar o organismo em relação às interferências do meio. Porque o meio interfere no organismo, sim. Tá certo? Haja visto o exemplo do peixe, que em regiões abissais ele é colorido, em regiões abissais ele perde a cor. Por quê? Porque ele ficou com ausência de luz. Tá bom? Ok, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço.